Olá, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. O pessoal está chegando aí para mais uma live nossa aqui no Instagram da Infância Arte. Enquanto vocês vão entrando, vou primeiro agradecer a participação, né, nas nossas lives. Cada semana a gente tem mais gente aqui acompanhando ao vivo e depois a interação, mandando mensagem, curtindo o vídeo, pedindo o vídeo, né, a gravação da live. E então eu vou aproveitar para divulgar duas coisinhas, né? A primeira é que a gente está criando o nosso canal no YouTube. Então a Infância Arte vai ter um canal no YouTube e a gente está colocando lá todas as lives que a gente está fazendo. E também vão entrar vídeos, né, que a nossa equipe está produzindo, contando histórias, temas que a gente tem feito vídeos curtos falando sobre alguns temas. Então acompanhem, né, já a gente vai fazer um post divulgando o nosso canal no YouTube. E a outra coisinha que eu queria compartilhar com vocês é que por conta das lives a gente tem recebido muitas mensagens perguntando se a gente faz cursos, né? E a gente estava no mês de março na Infância Arte começando os nossos cursos, né? Chegamos a fazer um primeiro encontro de um deles, então aguardem que já a gente também vai divulgar no que é possível nesse momento, versão online dos dois cursos que a gente ia começar em março, né? O curso sobre alfabetização e um curso sobre diferentes linguagens na educação das infâncias. Então a gente vai divulgar esses cursos e começar ainda em maio. Então fiquem ligadinhos aí que as inscrições já vão começar, tá? Bom, a nossa live de hoje tem como pergunta, né, provocadora o que é autonomia na primeira infância, e a gente vai conversar a partir da abordagem Pickler, né, que tem sido assim, uma abordagem que tem despertado o interesse de muitas pessoas. Na semana passada a gente trouxe a Carla Righetto, que falou um pouco sobre a abordagem de Reggio Emília, junto com a abordagem Pickler. Tem sido assim, grandes inspirações para o trabalho com as crianças pequenas, né? E a gente enfatiza muito a necessidade da gente estudar. Então hoje quem vai conversar com a gente sobre esse tema é a Giovana Olivieri. A Giovana é uma educadora que trabalha com a gente na Infância Arte, que tem a formação na abordagem Pickler. Na verdade, eu e Giovana, a gente se conheceu no curso de formação, né, da abordagem, no módulo 1. Ela continua a formação, eu parei, só fiz o módulo 1. Um dia, quem sabe, eu continuo fazendo a formação. Então, eu vou ver se a Giovana já está por aqui, para eu convidá-la para entrar nessa conversa, porque, na verdade, é ela que vai falar para a gente hoje, não eu. Deixa eu ver aqui, cadê a Giovana? Aqui, achei. Giovana, tô te chamando. Que como o pessoal que já acompanha as nossas lives sabe que eu tento falar pouco, né? Embora eu me sinta instigada a falar. Olá, Giovana. Pois é, né? Pelo menos assim a gente mata um pouquinho dela, que seja principalmente. Isso. Então, eu estava começando a falar aqui um pouquinho que a sua formação, né? Se a gente for falar do seu currículo, ele é bem amplo, né? Giovana tem formação em arte-educação, arte-terapia, na abordagem Pickler, é uma pessoa que vem se dedicando a estudar, né, também as crianças bem pequenas há algum tempo. E eu estava falando, você deve ter visto, que a gente se conheceu estudando a abordagem Pickler, né? Só no início e você terminou a formação, né? Aqueles módulos iniciais e continua estudando, enfim. Já deixei o pretinho básico aqui, ó. Tô vendo. Do meu lado, deixei o pretinho básico, o pessoal que estuda a abordagem, chama esse livro de Pretinho Básico. Giovana, o pessoal está dizendo que você está travado. Eu acho que o som está vindo, mas a imagem está travada. Não sei. Deixa eu mexer no Wi-Fi aqui. Eu tenho acompanhado mais lives de vez em quando e o que dá de problema com a internet é bastante, né? Então, às vezes mudar para 4G facilita, enfim, ver o que você consegue fazer. Já tem bastante gente por aqui. Acho que agora melhorou. Isso. Então, tem o pessoal aqui, já estou vendo que tem equipe da Infância Arte com a gente, tem alunos meus, pessoal do meu grupo de pesquisas, tem amigas suas por aqui dando um oi. Tem muita gente acompanhando essa conversa, que a gente sabe que a abordagem Pickler tem
suscitado muito interesse, né? E eu estava falando no início sobre a importância da gente não tratar como mais uma moda, né? Que isso é algo comum na área da educação, mas a importância da gente aprofundar os estudos, né? Quando a gente se identifica com o autor ou com uma abordagem. Então, assim, super obrigada, né, por você ter aceitado esse convite, esse desafio de falar ao vivo aqui, né? Você vai ver que todo mundo que passa por essa experiência diz que, nossa, já está acabando, passou muito rápido. Então, como a gente combinou, a palavra é sua. Eu vou aqui acompanhando um pouco os comentários. Se tiver alguma pergunta mais específica, eu passo para você. Ou se eu pensar em alguma coisa aqui que acho que pode ser interessante você falar um pouquinho mais, tá bom? É contigo agora. Eu fiz até um roteirinho aqui, porque se deixar, né? Sou contadora de histórias, né, Bruna? Se deixar, eu acabei que o Instagram corta as coisas da live e acaba. O Instagram corta, é isso, acaba. A gente até pode voltar, mas ele corta. Então, é muita coisa para falar, né? Porque quando a gente começou a conversar sobre essa live, a gente falou sobre falar da abordagem, o espaço, como é que a gente trabalha com essa inspiração lá, como é que a gente faz no dia a dia, e depois surgiu a ideia da autonomia, né? De falar da autonomia. E autonomia, a palavra autonomia é uma palavra muito difícil da gente explicar. A gente tem que ter um caminho, né? Uma conduta de uma crença, uma confiança naquilo que a gente estuda e acredita para poder falar sobre a autonomia no nosso olhar de trabalho. O Manuel de Barros tem um poema que chamado Escova, que ele fala sobre os poetas escovam as palavras para chegar na alma da palavra, né? E além da informação. Ele viu arqueólogos escovando ossos, viu que era uma atividade de amor, então ele comparou os poetas que fazem isso também com as palavras. Eu acho que a gente tem que fazer isso com a palavra autonomia. Eu escutei uma vez a Joa de São Paulo, que é uma inspiradora para mim, falando sobre isso, sobre escovar as palavras para a gente chegar no sentido, chegar na alma da palavra. Eu acho que a autonomia a gente tem que fazer isso, né? Porque a autonomia a gente escuta muito na educação infantil, muito. E a gente fica sem saber assim, o que as pessoas entendem sobre autonomia. Quando eu vou contar uma história aqui, porque eu não aguento, eu preciso contar uma historinha. A minha filha mais velha, a Maria Flor, quando eu fui buscar a creche para ela, isso tem mais de 10 anos, né? A gente morava ali no Maitá, então você tem tudo quanto foi creche no Maitá, Botafogo, e é muita coisa que tem por ali, né? E eu fui recolhendo material, e fazendo visita, e conversando e tudo. Cheguei em casa um dia, botei todo o material assim para poder ler com calma, fazer uma comparação, tudo. E autonomia era a palavra que estava em todos os prospectos, todos. Falava de várias coisas, mas autonomia era a palavra que aparecia em todas as propagandas. Aí eu pensei, gente, o que eles pensam sobre autonomia, né? O que será autonomia para cada um para cada instituição dessa, para cada educador que está lá. E a gente que faz formação com educadores, a gente vê que mesmo hoje em dia, a autonomia ainda está muito presa à questão de saber fazer. A criança que sabe fazer é uma criança autônoma. E a autonomia, a gente sabe que vai muito além disso. Num lugar que eu trabalhei com a formação na abordagem, primeira vez que eu trabalhei, fui contratada por conta da abordagem, a gente fez um treinamento e no primeiro dia do treinamento apareceu uma cartolina em branco, escrito autonomia, e aí a coordenadora falou assim, vamos falar sobre o que é autonomia. No terceiro dia de treinamento, a cartolina estava em branco, porque a discussão não acabava, a gente não conseguia preencher a cartolina, e cada um trazia um pouco da sua história, sobre o olhar do que era autonomia. E nessa época eu trabalhava com uma profissional, formada já na abordagem também, que era uma grande parceira, maravilhosa, assim, que traduziu para mim, falou, Giovana, ela não estava no treinamento, falou, Giovana, autonomia é quando a criança tem a capacidade de fazer com prazer aquilo que ela pode fazer. Então, é fazer com prazer o que ela é capaz de fazer. Porque vai muito além de saber fazer, né? Tem a ver com responsabilidade sobre os seus atos, tem a ver com o entendimento daquela regra, muito mais do que fazer e aplicar, né? Saber responder a uma regra é entender por que aquela regra faz bem para aquele grupo, por que aquela regra faz bem para ele.
E quando a gente fala dos bem pequenos, dos bebês, a gente tem que falar sobre competência, sobre capacidade, porque eles são capazes, e é assim que a gente vê, né? E sobre respeito. Agora, para que isso aconteça, para que criança e o pequenininho, bem pequeno, seja autônomo, possa desenvolver sua autonomia, ele precisa de um adulto que o acompanhe, que não invada, que o escute, ainda que ele não fale, seja um bebê que não fale, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser respeitado nas suas demandas, nas suas necessidades, ele precisa ser respeitado no seu ritmo, a gente confiar que ele vai adquirir suas posturas, que ele vai conquistar seus movimentos de acordo com o seu tempo de desenvolvimento. Então, isso tudo precisa acontecer para que a autonomia seja alcançada. Você vai me interrompendo. Se eu estiver sendo muito técnico, se eu estiver... Só te dizer que a Lúcia acabou de dar um oi para a gente aqui. Lúcia Peçanha, aqui da Rede Pickler Brasil. Acabou de dar um oi, está com a gente aqui. Que ótimo. Pois é, então como eu cheguei na abordagem contando histórias. Então, eu sou muito questionada, né? Você é contadora de histórias, mas você trabalha com abordagem Pickler, porque a abordagem Pickler não contempla a contação de histórias. Não contempla da maneira como a gente acha que é uma contação de história dentro do ambiente educacional, né? As crianças sentadinhas, em roda, com a perninha de chinês, que nem é confortável para ouvir uma história, olhando para mim, caladas. Isso não é contação de história. Mas isso é um papo, uma outra live, senão eu vou causar polêmica aqui. Deixa isso aqui. Deixa eu só te falar que você trazendo isso me lembrou exatamente um momento com a Isabelle, na nossa formação no módulo 1, que teve alguma pergunta nesse sentido, acho que envolvia música, inclusive, e ela trouxe esse aspecto da cultura, né? Como que é importante que essas coisas sejam abordadas? A questão é isso, como é que você leva as coisas para a criança, né? Em que lugar? Então, você estava falando e me veio lá aquele dia de uma pergunta nesse sentido, e a Isabelle trouxe essa dimensão da cultura do país, da cultura local, e que a criança, ela está inserida nisso, né? Mas, enfim, continua teu fio aí para eu não te atrapalhar. Então, eu estava contando uma história, estava fazendo uma atividade pontual dentro de uma escola, que eu faço sempre uma escola parceira, e a coordenadora me viu contando história, atuando, era um projeto com famílias e crianças. E no final da apresentação, no final de um longo dia de trabalho, ela me chamou na sala dela e perguntou se eu conhecia a abordagem Pickler. Eu disse que não conhecia. E ela falou que eu precisava conhecer porque eu estava atuando como uma pickleriana. Você já faz, você já atua. O seu modo de agir, seu modo de ser, ele tem muito a ver com a abordagem e você deveria estudar. Então, eu fui pesquisar, realmente fazia muito sentido o que eu já trabalhava, é uma base de estudo que eu já tinha, de Winnicott, acho que eu vinha de uma outra formação, então conheci a Rita, conheci a Lúcia, a Rita veio ser minha supervisora, a Rita também tem a formação em psicomotricidade da mesma que eu tenho, Alto-Rie, então ela já trabalhava com umas amigas, já conhecia umas amigas minhas de trabalho, que são amigas parceiras de vida, Natália, Bel, a gente trabalha muito tempo juntos, a gente sempre troca bastante. Então, a abordagem, eu costumo falar, que é muito nosso jeito de ser também, né? A gente traz a abordagem para a vida, porque diz muito sobre respeito, né? O olhar para a criança é muito diferente. É uma abordagem realmente que traz uma postura diferente para a gente como educador. Então, a gente causa estranhamento, até hoje em dia, quebra mesmo de paradigma, então é uma luta, né? Eu falo que a gente traz uma bandeira de luta, quem trabalha com berçário e bebê já carrega essa luta, né? Essa bandeira de luta, mas a abordagem é isso, ela está muito no nosso dia a dia, está muito no nosso fazer, na nossa crença, nossa confiança naquilo que a gente realmente sabe que vai dar certo, né? É muito lindo quando a gente vê, porque o trabalho com bebê é um trabalho muito a longo prazo. Então, é muito bonito quando a gente vê a criança. A gente atua com a criança com menos de 1 ano. Quando a gente vai encontrar a criança com 3 anos, a gente vê tanta coisa que foi trabalhada nas pequenas, né, na simplicidade do dia a dia, na simplicidade da relação. E a gente vê aos 3 anos a criança, às vezes, tendo como melhor amiga uma menina que era do grupo dela de grupo de trabalho. Nossa, a gente faz uns subgrupos, né, de
de referência quando a gente trabalha com abordagem. Então a gente vê a criança que aos 3 anos tem a melhor amiga, aquela que era do grupinho dela de referência, que a gente via que escovava o dente junta, que fazia a troca de fralda juntos, com 1 ano. Não falavam, mal andavam, e aos 3 anos já não estão mais na mesma escola, mas se amam, tem uma relação incrível, é muito bonito de ver, porque é construído nas pequenas coisas, né? Nessa relação de afeto, uma relação com o adulto, uma relação de um vínculo muito, muito sincero, né? Não é um vínculo dependente, não é um vínculo de apego, é o contrário disso, assim, é um vínculo de muito respeito. Então, a abordagem está na gente, né? Está nesse nosso olhar, está nesse fazer. E aí, quando a gente fala de Pickler, M-Pickler hoje em dia é muito, muito interessante, né? Nesse momento atual que a gente está, falar da M-Pickler é muito interessante, porque ela atuou no pós-guerra, falando de relação e afeto no pós-guerra. A gente vai, daqui a pouco, tá tendo que, de novo, voltar para a relação, voltar a falar de afeto, nesse reencontro que a gente não sabe como vai ser. É um grande desafio, muito bacana a gente poder falar dela, né? Porque era isso, né? Relação de afeto, nessa construção com a criança, entendendo que a criança como um sujeito já, um parceiro na relação, super capaz, entendendo das suas competências, e sobre esse respeito, assim, uma coisa muito interessante que eu vi acontecendo na prática, quando eu me formei agora no 3º módulo, a gente precisa ir até lá, à França, para fazer o estágio, para então se formar, né, na abordagem. E foi muito interessante ver, apesar da cultura diferente, tem muita coisa diferente da gente aqui, até a legislação, né, a gente acaba tendo que fazer muita coisa diferente, porque a gente não se encontra na legislação. Foi muito bacana de ver como essas pequenas coisas fazem diferença, né? E eu, por exemplo, no primeiro dia que eu fui, eu escolhi ficar na sala dos bem pequenos, dos bebês, e então fui apresentada para a educadora. Ela me colocou no espaço reservado para mim, explicou me deu uma relação dos nomes das crianças, a maioria em torno de 6 a 11 meses, a 9 meses, 6 a 9 meses era a grande maioria, e até 11 meses, mais ou menos. E aí eu fiquei lá no meu lugar, esperando o que ia acontecer, para observar o dia, como estagiária, e os bebês chegam, nessa creche, chegam um por um, eles são recebidos individualmente, isso é um protocolo. Então, ela conversa com o responsável sobre o sono do bebê, sobre como ele está, né, e tem um longo papo, algumas coisas a ser preenchidas e recebe aquele bebê. Todo bebê que chegava, Bruna, todos os bebês que chegaram naquela sala, com 6 meses, 9 meses, todos, ela recebia, pegava no colo, levava até mim, falava para ele quem eu era, o que eu estava fazendo ali, de onde eu estava vindo, e me apresentava. Nome, todos que chegaram, ela fez isso. Eles não falavam, nenhum deles falava. E ela fez isso com todos eles. Isso foi uma coisa que me tocou demais, assim, demais. Outra coisa foi assim, eles iam chegando aos pouquinhos ao longo do dia, né? A maioria passava o dia inteiro naquela escola e eles iam chegando ao longo da manhã, ao longo do dia. Então, um chegava bem cedinho, ficava numa relação muito individual com essa educadora. E as salas eram coladas uma sala na outra. Se você abrisse a porta, você já estava numa outra sala de crianças maiores. Isso. Então, ela abriu a porta uma hora e o bebê veio atrás dela. Passou para outra sala e ela depois ficou conversando com a educadora da outra sala. Quando ela viu, o bebê já estava na outra sala. O que normalmente a gente vê acontecendo aqui rapidamente? Vai lá, pega o bebê e bota de volta na salinha dele, no lugar dele. Ela abaixou, conversou com ele, perguntou o que ele estava fazendo ali, o que ele queria, se ele queria conversar também, se ele queria ver quem é que estava na outra sala. Numa calma, e conversou, o bebê só engatinhava. Andava. Chamou ele para voltar para a sala, voltou para a sala dela e fechou a porta. Isso não durou mais de 2 minutos. Ou seja, isso não atrasou a vida dela,
isso não atrasou a rotina, isso não atrapalhou ninguém, foi só uma questão de respeito àquele bebê. A maneira como a gente trata o bebê. Então é tudo muito diferente quando a gente fala sobre respeito, sobre o olhar dessa criança. Agora, como a gente pode trabalhar uma abordagem dentro do espaço educacional, né? Ou dentro da infanciarte, que é o que a gente está falando aqui. Na infanciarte a gente é muito privilegiado, né? A gente tem um espaço muito bom, a gente trabalha com pequenos grupos, que ajuda bastante nesse ritmo, no respeito ao ritmo da criança. A gente não segue um protocolo de conteúdo, de currículo, não sei como fala, mas a gente não tem que cumprir isso assim como norma, né? A gente tem esse trabalho de uma outra forma, então isso ajuda bastante também. E isso tudo facilita a nossa relação com a criança, né? O que a gente pode fazer no ambiente desse tipo? Assim? Eu acho que a gente pode oferecer um material adequado, que é o nosso grande trabalho, a gente fala como educador, o nosso grande trabalho é preparar esse ambiente para a chegada dessa criança, né? Porque o nosso apoio de trabalho, nossa base de trabalho é atividade livre. E o que é uma atividade livre? Quando a gente fala, tá muito na moda, né? Falar brincar livre, brincar. O que é uma atividade livre? Atividade livre é quando a criança pode começar e terminar na hora que ela quiser. Ela pode terminar por onde ela quer, né? E ela pode fazer o que ela quer dentro daquela atividade ali que está oferecida para ela. Não a atividade que é oferecida, o que é oferecido é um ambiente preparado. Eu acho que esse é o grande lance da abordagem do nosso trabalho no espaço. Oferecer um material adequado à fase do desenvolvimento daquela criança, um material de qualidade, e aí a gente pode até incluir os livros nesse material que é ofertado, né? Um material de qualidade, e ter esse olhar de um adulto educador que não cabe mais, Bruna, hoje a gente falar sobre um olhar maternal, um olhar, sabe, não cabe mais. A gente precisa falar sobre desenvolvimento infantil quando a gente fala de educação infantil. Eu sei que a infância... E pensar no lugar de profissional, né? A gente sabe que isso marca o trabalho com as crianças pequenas na história do Brasil, então é muito ligado à figura feminina, muito ligado a essa ideia de maternagem, né? Precisa ser mãe para trabalhar com bebê, né? Então, quando a gente desloca isso para um campo profissional, né? Estou lembrando agora a experiência com Gabi, né? Que é a minha dupla de trabalho recebendo os pequenos, né? Nas pequenas turmas que a gente tem na Infância Arte. Gabi não é mãe, né? Ela foi para viver o processo, né, de uma primeira troca de fralda, que o adulto da família está junto, enfim, não vai dar para a gente falar de tudo, né? Mas como é que a gente vai construindo a relação dessa criança, o vínculo dela com esse espaço novo e com os profissionais que estão ali. Mas de como, assim, a Gabi não é mãe, mas por ter algum conhecimento, alguma coisa que a gente compartilhou, a gente tem formas de segurar a criança, trocar a fralda, dar um banho, que é uma aprendizagem que é profissional, né? Então, acho super importante a gente falar disso, né? Você ter trazido esse ponto, porque na história do trabalho com as crianças pequenas no Brasil, e aí se a gente for lá para trás, enfim, esses bem pequenos que a gente está falando, que são os bebês, né? Eles vieram para dentro da educação agora, muito recentemente, nos anos 2000, né? Tá no campo da assistência social, então tem toda uma história que está na gente e que marca a maneira como a gente pensa o trabalho com os bebês, né? E aí eu acho importante, assim, porque a gente fala da abordagem, né? Eu estudo um pouco, fiz um pouco da formação e continuo lendo, né, os livros, os textos que tem sobre a abordagem. Assim, Amy Pickler construiu esse trabalho no orfanato. Acho que é importante, né, a gente dizer isso. Você trouxe o pós-guerra, né? Um pós-guerra de crianças que ficaram sem suas famílias. E ela se preocupou em como que a gente pode garantir um desenvolvimento saudável, adequado para essas crianças. Então, é uma abordagem construída em cima de um trabalho seríssimo de pesquisa, né? Eles têm índices, né? Percentuais, uma coisa super detalhada. Né? Inclusive, isso que eu estou falando da gente aprender a segurar um bebê, aprender a trocar uma fralda, tem protocolo, né, que se estuda para isso. Né?
Exatamente. Protocolo para segurar um bebê, para trocar a fralda de um bebê. Então, assim, é muito sério, né? A gente que escolhe trabalhar com bebê e estudar bebê, a gente vai entender. Lúcia está aqui. Lúcia, eu carrego para minha vida uma coisa que eu aprendi com você e que eu falo nas palestras, nas aulas que eu dou. Quanto mais eu estudo, mais eu quero trocar a fralda de um bebê. Eu aprendi com você, Lúcia, e cada vez, quanto mais eu estudo bebê, mais eu sei da importância desses momentos de cuidados individuais. Se você puder falar um pouquinho disso, Giovana, porque eu acho que os momentos do cuidado, né? Eu acredito que você vai falar, mas é porque nesse fio que eu botei aqui agora, que é isso, né? Eu começo a falar, eu me empolgo e é você que tem que falar. Mas eu não queria deixar de dizer isso, porque Lúcia está aqui, mas também tem muita gente ouvindo isso. A gente está com quase 400 pessoas nessa live hoje e a gente sabe que no campo da educação a gente escuta muito. Eu não estudei tanto para limpar a bunda de criança. Desculpem a expressão, mas a gente escuta muito isso, né? E quando a gente estuda mais profundamente os bebês, e especialmente quem se volta para a abordagem Pickler, vai entender a seriedade e a importância do que do que são, né, os momentos de cuidado. O banho, a alimentação, a troca da fralda, enfim. Então, volta aí para você, senão eu falo mais do que eu sei para isso. Não, pode falar. A gente está numa conversa. Mas a Amy Pickler, ela trabalhou no abrigo, né? Ela via que as crianças eram extremamente bem cuidadas, mas a relação de afeto não existia, que era o que acabava com que as crianças tinham uma morte psíquica, né? Acho que posso até falar assim, mas as crianças adoeciam psicicamente porque não tinha essa relação de afeto, apesar de serem bem tratadas. Bem cuidadas, né, vamos dizer assim. E aí tem uma frase que a gente também escuta bastante, que não é só a negligência do cuidado que faz mal à criança, mas o cuidado automático faz tão mal quanto. Então a gente hoje em dia vê muito cuidado automático, falta de relação, porque a gente acredita que a gente está aqui para ensinar. Os bebês têm que aprender com a gente, eles não sabem nada. Então, isso é um olhar que a gente precisa desconstruir para ontem, né? Para ontem. Eles estão aprendendo dentro do que eles podem aprender do jeito deles, e a gente está aqui para fazer um apoio nesse olhar, nessa relação afetuosa, um apoio de cuidado e confiança. Né? Porque eles precisam dessa relação de confiança com esse adulto. E aí, isso é um ponto da abordagem que a gente trabalha também bastante, tem como inspiração lá no Infância Arte, porque a gente acredita que o brincar livre e os cuidados, eles são indissociáveis. Os dois estão juntos, né? Porque a gente vai tratando essa relação, cuidando dessa relação de afeto o tempo inteiro. Porque na hora que a criança está brincando livre, o adulto está acompanhando. Ele não está vigiando, mas ele está acompanhando, ele está disponível o tempo inteiro. Então, ele tem esse olhar, essa observação, um olhar que entende a aprendizagem do bebê do jeito que ele é capaz. E se a gente trabalhar com o currículo invertido, a gente consegue observar cada ponto do que a gente gostaria de trabalhar com aquele bebê. E ele está trabalhando sozinho. Mas a gente tem que cuidar da nossa vida. Custa tanta coisa, né? Então, a gente tem que começar a mudar nossa forma de olhar, de ser, e sair dessa prepotência de que a gente está ali para ensinar porque eles não sabem nada. E eles são extremamente competentes, a gente sabe disso. Então, ter esse brincar livre e esses cuidados que são indissociáveis. E como é que a gente faz esse cuidado? Esse cuidado na abordagem é a hora que a gente fortalece esse vínculo seguro. Então, a gente tem um grupo de adulto muito reduzido para cuidar daquela criança, para que aquela relação seja realmente fortalecida o tempo inteiro, para que haja confiança para a criança ir além, né? Tome coragem para ir além, para experimentar as coisas sem se arriscar, porque ele tem esse adulto, com esse adulto, uma relação de confiança. E a gente acha que são os momentos de cuidado que a gente reforça esse vínculo de afeto. Então, na hora da troca de fralda, que a gente vai se comunicar bastante com o bebê, porque é a hora que a gente tem de relação individual com ele, que está fora do grupo, e é na hora que ele tem a nossa relação individual, né? No momento de relação individual com a gente. Então, ali a gente reforça, a gente fala, a gente tem uma linguagem, a gente tem um ritmo também, muito conhecido daquele bebê. Então, é uma dança. A gente fala que é uma dança. A gente está sempre numa troca. O bebê é parceiro nessa relação. Lembrando que eu já falei isso
para reforçar, né? Então, nós somos parceiros naquilo ali. Então, essa troca de fralda, ela é feita assim, desse jeito. E até me lembrei de uma coisa que eu conversei com a mãe lá do nosso espaço, há pouco tempo, que o bebê dela já estava com 2 anos, já fala muito bem, já tem domínio do corpo, dos movimentos e tal, e está naquele momento de não quer trocar fralda, né? Então está reclamando bastante de trocar fralda e tal. E eu comecei a falar para ela que talvez seja o momento dela começar a falar para ele do bem-estar que é estar de fralda limpa. Então já é um outro caminho da autonomia, né? Ele entender o porquê daquela troca de fralda, né? Então, é uma autonomia que vai se construindo também nessa relação de afeto e de confiança. Então, tem a hora da alimentação também, que a gente faz em pequenos grupos. Primeiro, a gente tenta fazer de forma individual, para que depois eles estejam bem em grupo, possa fazer em grupo. A gente já estava conseguindo fazer em grupo, lindo de ver, já tem algumas fotos. E são pequenos grupos que a gente acompanha, o adulto de referência sempre é o mesmo, se possível, né, para que esse vínculo seja reforçado. Esse é um momento também muito individual, um momento de muita conversa, de muita troca. A alimentação, a troca de fralda, o sono. Lá no espaço a gente não tem muito esse horário de sono, porque nosso horário é mais reduzido, mas esse é um momento também que a gente tem de uma troca mais individual, né? É um sono que a gente fala, não é um sono que a gente demarca, lembrando que não é nunca a gente que demarca uma hora, né? A gente respeita muito. Como eu falei, a gente respeita, vou falar muito aqui. Então a gente respeita também nesse momento, na hora que a criança está precisando daquele sono, na hora que ela está precisando de um momentinho mais individual para descansar. Então, é um outro momento de troca mais individual. E então, assim, a troca de fralda, assim, uma troca de roupa. Eu falo muito quando a gente começa um trabalho com abordagem, com os novos educadores, com as pessoas que estão chegando, eu falo, olha, muito cuidado nessa troca. A troca de roupa é muito invasivo da nossa parte, né? Chegar, precisa trocar roupa, vai entrar na piscina. A gente precisa trocar a roupa para botar a roupa de biquíni, né, a sunga, para poder ir para a piscina. Para o bebê, isso não faz a menor diferença. Se botar a roupa de piscina. Então, assim, a gente precisa tirar aquela roupa quando ele estiver preparado para tirar aquela roupa. Se é possível a gente chegar tirando a roupa, se é possível a gente tirar aquela fralda ou não. Então, é muito delicado, é muito singelo. A gente precisa cuidar muito dessa relação para que não seja nada muito invasivo, porque qualquer coisa que é muito invasiva, a gente dá muitos passos para trás. Eu falo muito isso, né? Então, vamos com calma, porque é tudo muito construído. Né? Tudo muito construído. E, principalmente, confiar nesse trabalho. Confiar. Primeiro, estudar bastante para você sentir isso dentro de você, para que te toque em algum lugar, para que te gere confiança no trabalho. Porque, assim, eu tenho total confiança que aquilo ali vai dar certo. Porque o começo do trabalho, a chegada das crianças, uma adaptação é um momento de caos. A gente sabe disso, que é um momento de caos. Mas a gente confia tanto no trabalho. Pode ser mesmo. Pode ser menos. A gente confia muito que vai dar certo. Muito. Então, construir aos pouquinhos, sem pressa, confiando na criança, oferecendo um ambiente bem preparado, bem cuidado. E a gente vai contaminando. O que é legal é que a gente, com esse olhar diferenciado, a gente luta bastante, mas a gente contamina também. É muito bacana ver que outras pessoas entendem que a gente está fazendo um trabalho diferenciado, entendem que a gente tem uma outra postura, um tom de voz, um olhar, tudo isso mostra muito do que a gente faz, né? Do que a gente acredita. E aí, ontem eu recebi uma mensagem, uma declaração de amor da Simone, que eu não posso deixar de falar aqui. Simone Tá mandando um monte de coração nos comentários aqui. Simone é uma babá que está com a gente, acompanha uma criança na Infância Arte, com a gente desde o princípio, e ela é extremamente atenta, cuidadosa e muito parceira, né, da gente. E ontem ela falou, olha, eu quero ser você, eu quero fazer aquilo que vocês fazem, eu quero aprender muito mais, eu quero estudar a abordagem. Eu já falei que a Simone, a hora que ela puder deixar a Juju, ela vai deixar de ser babá e a gente contrata ela para a Infância Arte, porque ela está fazendo formação, entendeu? Com a gente, tá junto. É muito bacana. Mas eu acho que isso
É porque a gente acredita muito no que a gente faz, né? Então, eu acho que é isso. A gente vai contaminando também todo mundo que acredita que o trabalho com a criança pode ser um trabalho de respeito, pode ser bem feito. Eu sei que a infância é uma coisa muito nova para a gente, né? E que dirá a educação infantil, né? É tudo muito novo. O trabalho com bebê, bebês começaram a ser estudados há pouco tempo. Começaram a acreditar, né? Serem acreditados, serem vistos como um sujeito. Com esse olhar que a gente tem. Então é tudo muito novo para a gente, eu entendo, mas a gente tem que construir isso e acreditar, confiar, estudar. Eu acho que você traz um ponto, você trouxe a Simone como exemplo, né? Mas a gente encara isso. Para o pessoal que está escutando a gente, eu queria só esclarecer algumas coisas. Primeiro, assim, a Infância e Arte ela não é uma escola. Então, a gente tem até uma liberdade da legislação que é maior do que se você quando você é uma escola. Mas isso não impede algumas coisas que a gente está falando aqui, né? É claro que não. A gente, em algum momento, falou não tem currículo, alguém comentou aqui, aí a gente poderia falar de uma outra concepção de currículo, você trouxe a ideia de currículo invertido, mas, assim, é um currículo que não está centrado nos conteúdos, é uma outra relação, né? É um currículo que a gente pode pensar, os cuidados fazem parte do currículo. Sim. Então, um outro lugar. A gente tem, apesar da gente falar que não tem currículo, assim, duro, né, engessado, o que eu quero falar é aquela coisa engessada e dura que a gente precisa dar conta, né? A gente tem uma rotina muito estruturada. Isso é importante falar, que a rotina ela é muito asseguradora para os bebês, muito. Então, trabalhar a rotina, trabalhar o que vai acontecer com o bebê, trabalhar a segurança do que vem de fora, é trabalhar a segurança de dentro dele, né? Então, essa rotina muito estruturada, apesar de a gente não ter esse currículo duro a cumprir, a gente tem uma rotina muito estruturada, sim, porque é muito importante para os bebês que têm essa rotina, né? Então, esse brincar livre com os cuidados pessoais do bebê, ele é muito estruturado ao longo do dia e aquilo dá uma segurança incrível para o bebê, é muito importante. Né? Então, apesar da gente falar de brincar livre o tempo inteiro, é bom lembrar que às vezes dá essa confusão, né? É bom lembrar que a gente tem sim uma rotina muito estruturada, porque isso é muito importante para os bebês. A Lúcia trouxe aqui, que para mim tem sido uma palavra-chave para a gente pensar a educação de uma maneira geral. A Lúcia trouxe aqui, o currículo com a infância é relação. Né? Eu lembrei de um texto agora aqui que é da Sueli Amaral como orientanda dela, que eu acho fantástico, que elas fazem uma relação entre a abordagem histórico-cultural, né, a perspectiva histórico-cultural, com Leontiev, com Vygotsky, e a abordagem Pickler, e elas vão trazer isso que, para mim, na minha história de estudo, foi uma revolução. Assim, trazer a ideia de que o protagonismo não é da criança, nem do adulto, nem do conteúdo, é da relação. Né? Então, elas trazem isso assim, textualmente ali. E quando eu li, eu parei naquele momento do texto e fiquei nele muito tempo. Né? E a Lúcia trouxe aqui essa ideia, né? O currículo com a infância é a relação. Deixa só, Giovana, rapidinho, que tem algumas pessoas perguntando, assim, que a gente falou da Simone como babá, você está trazendo a ideia de uma rotina que é bem estruturada. A gente, na Infância e Arte, a gente tem alguns modos diferenciados de receber as crianças, né? De início, a gente é uma casa de brincar, com atividades para crianças. A Giovana começou lá com o espaço, né, de corpo e movimento para os bebês. Então, a gente recebe o bebê acompanhado de um adulto. Né? E isso aí tem toda uma questão justamente por entender que a criança precisa se sentir segura no ambiente para que ela possa agir livremente. Então, a gente prepara o espaço, a gente seleciona material para lidar, né, naquela sessão ali de corpo e movimento livre que a Giovana faz, por exemplo. O adulto de referência dela, que é o adulto da família ou a babá, enfim, aquela pessoa que ela já conhece, vai com ela para esse espaço. E é muito interessante, né, Giovana, porque a gente vai percebendo que a própria conquista da criança para se deslocar pelo espaço, ela é processual, né? E a gente respeita muito isso. A gente não chega e tira a criança e põe aqui, né? Ou a gente pega alguma coisa, pega a bolinha, joga ali. Não é, o espaço está preparado. A gente tem todo um trabalho com esse adulto que chega, que tem gente que chega falando alto, não sei o quê, né? A gente tem que ser... vamos tentar falar mais baixo, né? Para que ele possa ter o tempo dele. Então, tem uma formação desse adulto que vem também com a criança que a gente vai fazendo junto, né? Você é super nesse trabalho toda delicada para lidar com essas famílias. Então, só para as pessoas entenderem, a gente tem os espaços, a gente tem a musicalização, a gente tem o trabalho de corpo e movimento, a gente tem um momento que é de
contação de história. Então, a família vai com esse bebê para essa atividade. E tem atividades para as crianças que têm mais de 3 anos que elas podem ficar sozinhas. Só que a gente também começou grupos muito pequenos, com crianças de 1 a 3 anos, por 2 ou 3 vezes na semana. Justamente por isso nós não somos creche. Né? Mas até por uma demanda das famílias e por acreditarem naquele trabalho que a gente vinha fazendo nesses pequenos espaços de corpo e movimento, de contação de história, de musicalização, de ir entendendo esse outro olhar que a gente tem para as crianças, que no início para esses adultos é um desafio, né? Ver que a gente não é diretivo, né? A gente não fica ali dizendo para o bebê, pega essa bolinha agora, pega o vermelho, pega o amarelo, né? Como às vezes as famílias chegam. Então, desculpa te cortar, mas é porque está vindo muitas perguntas aqui, então, só para as pessoas entenderem o que nós fazemos na Infância Arte. Né? Então, a gente tem esses espaços, que são atividades livres, a família chega, vai com a criança, participa só daquela atividade e vai embora. A gente tem um espaço que a gente chama de brincar livre, que funciona o dia todo na casa, que é uma sala, né, que a gente chama de faz de conta, que é integrada com os nossos 2 quintais, as pedrinhas para um lado da entrada e para trás, que a gente tem um quintal maior, com um tanque de areia, com água, com tanque de água, com parede de azulejo, que as famílias também podem chegar e ficar ali com as crianças, sempre com uma pedagoga, sempre com alguém. A gente não trabalha com monitor, todas as pessoas que estão na casa têm formação para trabalhar com crianças, justamente porque a gente entende que é fundamental que a gente tenha formação para trabalhar com criança. E a gente fez esse espaço, que aí é dele que a Giovana está falando um pouquinho mais dessa chegada, dessa rotina mais estruturada, desse momento de alimentação que o grupo que ela e a Milena acompanham, que começou antes, já estava começando a ter esse espaço mais coletivo. Então, só para vocês entenderem que a gente passou a receber um grupo de crianças de 1 a 3 anos, né? Não, um grupo acabou se diversificando, a gente já estava com 3, né? Só que aí veio esse momento da gente ficar em casa. Com poucas crianças, então a gente recebe no máximo 6 crianças para 2 adultos por 2 ou 3 vezes na semana, porque a gente não configura atendimento de creche. Queria esclarecer porque as pessoas estão perguntando e é muita coisa. Aí eu comecei a falar assim, né? Já estava lá no espaço, não, né? Desculpa, porque estavam perguntando e não estavam entendendo, né? Mas o que é Infância Arte na escola? Tá? Então, precisei esclarecer. Tomei um bom tempo seu aí, mas acho que é quem está assistindo a gente para ter um contexto de trabalho. Não, foi ótimo. Eu posso também explicar esses 2 tipos de trabalho que a gente pode fazer na Infância Arte, pode acontecer em qualquer outro lugar. Esse trabalho com as famílias é um trabalho que acontece numa sala preparada. A sala, vou descrever um pouquinho para ter um pouquinho de ideia visual do que acontece lá. Uma parte da sala tem os materiais incita o movimento da criança, uma rampa, um túnel, a parte mais de movimento mesmo, mais corporal. Uma outra parte que tem os objetos com textura, cor, peso, tamanhos diferentes, para que as crianças possam ficar também nessa parte da sala. Então, nessa sala, a gente não tem grupo fixo. Então, o que acontece? É preciso que o responsável entre com a criança para que ela se sinta segura, porque ela vai ter ali um vínculo com aquele adulto, e ali ela vai poder, então, se sentir à vontade de explorar a sala, porque ela precisa, né, dessa exploração, e dessa atividade livre também, porque nada é conduzido, ela também não é conduzida para o espaço de movimento, ela vai, se ela quiser, se ela se sentir preparada. Às vezes tem criança que é mais corajosa, é mais desprendida e vai de cara, outras têm um tempinho muito maior para ir, outras não vão, então tudo bem, elas vão escolher outra coisa para fazer naquela sala. Tem isso importante do responsável estar junto, por conta desse vínculo, que a gente acredita que é importante para a criança se sentir livre. Porque é nessa atividade livre que ela se constitui, né? É ali que ela vai responder suas perguntas, é ali que ela vai entender um pouquinho dessa vontade, desse desejo dela. Então, é muito importante também que a gente trate essa família, converse e tenha uma relação com essa família, para que a família entenda que tem que partir da criança todo esse movimento. É importante que a criança tenha desejo, é preciso que a criança queira realizar aquilo, porque senão, se a gente conduzir, a gente interfere bastante nesse trabalho que precisa ser da criança, até por conta dessa atividade, para ser uma atividade autônoma, né? Para a construção da autonomia dessa criança. Então, é um trabalho também com a família nessa sala, não é um grupo fixo.
Então, as crianças vão no horário que elas querem, que elas escolhem, a família escolhe o horário de participar, vão quando querem ir. Então, nossa relação é muito mais pontual nessa sala. Né? No outro grupo que a gente recebe, é o grupo que a gente recebeu por demanda, não foi uma ideia inicial da casa. São pais que frequentavam a casa e que queriam que a criança ficasse um horário maior, sem a presença desse responsável. E menos de 3 anos a casa não recebia, e a gente então teve que criar um grupo para que estruturado, bem pensado, bem organizado, para que a gente atendesse esse público, que é um público muito específico, que tem menos de 3 anos de idade. Então, a gente tem esse grupinho que vai, aí sim, é um grupo, né, eles começam a ter relação entre eles, então tem essa ideia do coletivo já, né, dessa relação com os responsáveis, que aí, no caso, não é mais a família já entrega para a gente, faz essa passagem, que sou eu e a Milena, somos os responsáveis que estão sempre lá, e trabalhamos com esse grupo 2 ou 3 vezes por semana. Então, a gente explora um outro espaço da casa, né? Nosso interesse é que as crianças pesquisem, nosso interesse não pelo resultado, né, mas pela pesquisa da criança. Então, por isso, o ambiente é preparado para as crianças, para que elas possam pesquisar quanto elas puderem, porque esse é o nosso interesse. Porque o grande objetivo, né, Bruna, é que a gente tenha um encontro prazeroso. Porque é nesse encontro prazeroso que elas vão aprender naturalmente. É nisso que a gente confia. Acho que esse é o grande objetivo da casa, com essa inspiração da abordagem. Isso é fundamental, né? Acho que você traz essa ideia do encontro prazeroso, e eu vou voltar a uma palavra que eu usei, né? Que é a ideia de segurança, né? É muito importante. Um dos textos que está no livro Pretinho Básico, algumas pessoas perguntando o nome, eu já vi que alguns colocaram, que é Educar os 3 primeiros anos, né? Enfim, tem um texto que fala de você garantir a saúde, né? Que a criança esteja saudável. E aí esse saudável, ele tem muitas dimensões. Uma criança que está com a fralda limpa, para pegar um exemplo, né? Ela tem uma sensação de estar saudável, de estar bem, muito garantida, que às vezes uma fralda suja vai deixar ela incomodada, então ela já não vai partir para essa exploração livre, né? Do espaço, dos materiais que estão ali, do próprio corpo, né? Se tem algo que a incomoda. Então, se ela está com fome, ela também não vai se envolver tanto com essas atividades. E aí tem um lado da segurança, que é a segurança emocional, que é por isso que a gente está falando de vínculo, que é por isso que a gente está falando que nessas atividades que são esporádicas, a gente não vai receber uma criança pequena sozinha, porque isso não vai deixar ela segura naquele espaço que ela não conhece, com um adulto que ela nunca viu. Isso tem a ver com a forma como vários espaços educacionais fazem a adaptação das crianças. E arrancam, eu vou usar esse termo, arrancam a criança do seu familiar no primeiro ou no segundo dia. Isso é violência. Isso é violência, falta de respeito é o primeiro ponto que falou aqui. Isso é violência. A gente pode fazer uma live só para falar de acolhimento nas instituições, Giovana. Acho que é bacana. Muito bacana a gente pensar sobre isso. Que relação é essa? Como é que esse vínculo é uma transferência, né? Desse adulto que chega com a criança da família, e a gente vai aos poucos transferindo para esse adulto que está acolhendo ela na instituição. Mas isso é importante na abordagem, né, que é a ideia do vínculo, né, de como a gente vai construindo isso, um vínculo com o espaço e com esse adulto do espaço. Desculpa. Construído. Esse vínculo com esse novo espaço, que esse adulto que está recebendo a criança. Então, isso é fundamental. Você pode não acreditar, mas a gente tem 10 minutos só. A gente falei que tá rápido e que a gente fica nervoso, não vai ter para falar, mas já, né? Então, a gente vai fazer outro. Né? Então, eu vou pedir para você ir sintetizando o que você quiser sintetizar para hoje, mas a gente pode marcar outros momentos para falar de outros pontos da abordagem que a gente não conseguiu falar hoje. Então, se você puder ir trazer suas palavras finais aí, porque o nosso tempo está realmente acabando. Vamos falar. Não, uma coisa que você falou agora que me lembrou um outro ponto, um outro aspecto muito importante da abordagem como inspiração, é que
A criança só pode brincar livremente. A gente quer muito que a criança brinque, né? Os pais que chegam lá e querem que logo essa adaptação aconteça e quer logo que a criança brinque. A criança só pode brincar no ambiente se ela se sentir segura, né? Se tem uma relação segura de um adulto ali perto que observa, que está disponível para ela e acredita na capacidade dela. Então, ela não vai chegar de uma hora para outra brincando. Existe uma construção disso aí. Foi isso que você falou, eu acho importante. E outra, a criança sadia, que você falou, né? Saudável, sadia, num ambiente acolhedor, ela tem o prazer de agir. Mas ela só tem esse prazer de agir se realmente ela estiver sadia e num ambiente acolhedor. Né? Porque a liberdade só acontece num ambiente acolhedor. Então, eu acho que esse é um outro ponto que a gente precisa deixar claro. E eu acho isso, foi tudo. O que mais que você quer abordar nesse finalzinho? É difícil escolher alguma coisa para falar no finalzinho. A gente pensa tanta coisa, né? Tem gente pedindo aqui parte 2. Gente, a gente pode fazer parte 2, parte 3, né? Podemos fazer. O pessoal está perguntando de cursos. Eu falei no início. Primeiro, as lives que a gente está fazendo, elas são todas salvas e a gente está abrindo um canal no YouTube que vão ficar todas as lives e os vídeos que vocês estão produzindo, Giovana, contando história, vão para lá, né? Vão ficar no nosso canal do YouTube. E a outra coisa é que a gente vai começar já no mês de março com cursos online, que é o que é possível a gente fazer nesse momento de isolamento. Então, os 2 primeiros que já vão sair são os que estavam preparados já numa versão presencial e que eu estou dando uma adaptada no que dá. Que aí são cursos que eu estou conduzindo, né? O de alfabetização e de diferentes linguagens, mas eu já quero anunciar para vocês que a gente já estava preparando um que seria para o segundo semestre no formato presencial. Então, eu vou estruturar isso e aí certamente a gente vai contar com a participação de algumas educadoras nossas na Infância Arte, que é um específico sobre os bebês, tá? Esse vai sair daqui a pouquinho. Então, vocês fiquem acompanhando. Eu estou vendo aqui e eu vou assumir esse compromisso, vou chamar esse compromisso para mim, porque tem muitas pessoas de escola pública assistindo a gente aqui. E eu tenho 13 anos de chão de escola pública como orientadora pedagógica, trabalhando no município de Duque de Caxias. Para quem conhece o estado do Rio e conhece esse município, sabe que é um município da Baixada Fluminense, com uma série de questões. Eu fui orientadora pedagógica de creche, né? Então, eu vou assumir o compromisso aqui, publicamente, vou marcar isso já, de fazer um espaço, uma live, que a gente possa falar dos princípios que orientam o nosso trabalho na Infância Arte. E aí, concepção de criança, muita coisa que a gente se inspira sim na abordagem, mas a gente também tem outros autores que nos ajudam a pensar a criança e a pensar esse desenvolvimento da criança como intersubjetivo. Isso é fundamental dentro do nosso trabalho na Infância Arte, de poder falar um pouquinho sobre essas coisas dentro dos desafios da escola pública. Se isso fizer sentido para vocês, eu assumo esse compromisso de fazer um espaço, uma live aqui em que eu possa falar sobre isso, porque assim, os desafios para a escola pública, eles são inúmeros, e isso é importante. A gente, na Infância Arte, é uma casa que foi pensada, o projeto pedagógico foi pensado por alguém que estuda criança há muito tempo, né? Essa pessoa aqui que vos fala, né? Que a gente conseguiu colocar lá uma equipe com uma formação. Eu digo que a gente tem uma equipe top na Infância Arte, pessoas que realmente entendem criança desse jeito que a gente está um pouco trazendo aqui para vocês em todas as lives que a gente fez até agora, começando lá com o Eduardo Costa, trazendo a ideia do desenvolvimento da criança, a Ana e a Amanda, que são educadoras com a gente na casa, que falaram sobre o brincar livre, a Nasa, que veio falar sobre literatura, a Carla, que falou sobre a abordagem Régio Emília na semana passada. São pessoas que estão com uma concepção de criança, de infância, do que é educação com as crianças, que está nesses princípios que orientam o nosso trabalho. Então, a gente pode e deve pensar esses princípios dentro da realidade da escola pública, guardadas toda a noção que eu tenho do que é a condição de trabalho na escola pública. A gente tem a realidade, por exemplo, de Duque de Caxias, onde eu atuava como orientadora pedagógica na creche. Só para falar da relação adulto-criança, é extremamente diferente da relação adulto-criança que estou falando, é quantidade, tá?
quantos adultos para um X número de crianças. Em Caxias, é diferente de Niterói, que é o município onde eu faço a minha pesquisa, que é diferente do município do Rio. Então, gente, que apareceram alguns comentários aqui, a gente tem noção do que é a realidade da escola pública. E eu posso dizer isso porque o Pezinho estava lá dentro, né? Está ainda, porque hoje eu estou no lugar de pesquisa, mas faço a pesquisa dentro da escola pública. Então, quero assumir. Estou assumindo esse compromisso porque tem muita gente de escola pública aqui, Giovana, e eu acho muito importante a gente falar disso, né? O estudo, a formação na abordagem Pikler, ela é muito cara, né? Porque envolve uma relação com a França, envolve a vinda de formadora da França, então a gente sabe que é caro. Então, também a Infanciarte tem um compromisso com a democratização do conhecimento, da gente poder trazer coisas que nós, que temos a condição de investir um pouco mais, mesmo de dinheiro, né? Você falou, para terminar a formação na abordagem, você tem que ir para a França. Então, além de pagar o móvel, né? É passagem, é hotel. Então, se nós temos o privilégio, né, de ter acesso a isso, a gente também pode ter o compromisso, e eu tenho isso radicalmente, porque a minha formação toda foi em universidade pública, né? Então, eu me sinto no compromisso político, ético, social, de socializar aquilo que a população brasileira investiu na minha formação. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado na universidade pública. Hoje eu sou professora de uma universidade pública, então isso para mim é um compromisso. A Infanciarte existe também com o desafio, com o propósito, com a missão de socializar e democratizar esses conhecimentos, né? Que muitas vezes a grande maioria dos professores no Brasil não vão ter condições de fazer uma formação como essa, né? Então, esse é um compromisso, né? Que eu acho que a gente pode fazer em pequenas ações. A gente fica, né? Toda vez que eu vou, eu não recebo, faço muito trabalho dentro de escola pública também, nunca recebi, porque não tem nem como, não sei nem, né, por onde. E a gente faz porque as pessoas confiam no nosso trabalho, querem um pouquinho, e esse mínimo de relação, mínimo que a gente pode dar, faz tanta diferença no dia a dia delas, né? Assim, eu tive há pouco tempo atrás, assim, bem pouquinho, até a última que eu fui agora foi de uma amiga que me convidou para ir, eu fui, e foi muito bacana, porque ela veio me receber na porta, com um pequenininho do lado dela, que ele não desgrudava dela, mas para chegar na sala precisava subir uma escada enorme. E ela... Ai, Giovana saiu, caiu a conexão dela, vamos ver se ela volta para ela contar esse final aí. Então, só enquanto... Giovana, se você voltar, manda uma mensagem aqui para mim que você caiu. Então, só eu me empolgo, gente, eu peço desculpa, mas porque isso para mim é tão sério, é um compromisso tão sério, que eu fico até emocionada, porque eu quero muito que as crianças que estão na escola pública possam ser olhadas como sujeitos, né? Que a gente possa ter o cuidado, mesmo dentro das condições precaríssimas que a gente enfrenta na escola pública, que não é fácil, né? A gente tem salários muito ruins na grande maioria das escolas, a gente tem condições de trabalho que só a gente que está lá dentro é que sabe, né? Como é difícil, quanto a gente sua pra caramba para fazer o nosso melhor, né? Mas sem estudo, sem conhecimento, fica tudo muito mais difícil. Então, esse é um compromisso, né? É compromisso meu individualmente, porque eu tenho noção do privilégio que eu tive de fazer toda a minha formação em universidade pública, né? É privilégio. Nesse país é privilégio, né? Muito. Então, eu sou privilegiada, eu tenho um compromisso de levar isso, né, para outras pessoas. E eu fico muito feliz que a Infanciarte possa ser esse canal. É claro que dentro da Infanciarte é muito difícil para a gente fazer as coisas gratuitamente. A gente está fazendo as lives. Os nossos cursos não poderão ser gratuitos porque a gente tem uma necessidade de se manter, né? Como empresa, inclusive. Mas a gente tenta fazer preços que sejam mais acessíveis à realidade do público de professores brasileiros, né? E eu tive uma discussão dessa com um grupo ampliado de estudos, né, que eu tenho, de uma pessoa que é fantástica, lindo para a gente estudar, né? E que quando eu fiz as contas de quanto ele cobrava de um curso, a pessoa ganhava 30 mil em 2 meses de curso online, né? E eu fiquei bem danada da vida nesse dia compartilhando isso com o grupo, né? Porque para quem?
para quem a gente está levando o conhecimento que a gente consegue produzir, que a gente consegue ter acesso. Então, não sei se a Giovana conseguiu voltar, eu não estou vendo ela aqui. Enfim, deixa eu respirar, porque a emoção veio fundo aqui. Mas o nosso tempo está esgotando, eu tenho 30 segundos para acabar isso aqui. Se a Giovana voltar, a gente abre de alguma maneira, mas já fica aqui o nosso compromisso da gente continuar falando sobre abordagem, da gente continuar falando sobre o que a gente tem como princípio, como conceitos, como concepções para trabalhar com as crianças nesse país, e que a gente pode levar isso para todos os espaços, porque como a Lúcia escreveu aqui para a gente, currículo é essencialmente relação, e relação depende do que a gente faz ali, ó. Essa é a poderosa arma que nós professores temos, o que a gente faz no miudinho. Vai cair já já a live, então eu dou tchau para vocês, a gente volta a se falar sobre isso e vai ficar